Mais exercícios sobre a Constituição Federal, questão de número 251. Dispõe a Constituição Federal que as polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis aos. Qual a resposta correta? Muito fácil a questão. O gabarito é a letra A, governadores dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Estamos falando de polícias militares, corpos de bombeiros militares. Eles são, pela Constituição, chamados de militares estaduais. Nós temos os militares no âmbito federal, que são os militares do Exército, Marinha e Aeronáutica. Nos estados, militares, que é a Polícia Militar, e os corpos de bombeiros militares. Eles são forças auxiliares e reserva do Exército, não das Forças Armadas. Cuidado com prova. Reserva do Exército. Subordinam-se juntamente com as polícias civis a quem? Aos governadores. Governador do Estado, governador do Distrito Federal e governador dos territórios. Se houver um território, haverá um governador e essas forças se subordinarão a elas. Tranquilo? Vamos seguir. 252. As polícias militares, os corpos de bombeiros militares, as forças auxiliares e reserva do Exército subordinam-se juntamente com as polícias civis ao presidente da República. Então veja, pessoal, que essas questões são muito simples, muito fáceis. Vamos responder de uma vez. Olha, está errado. Nós sabemos que é ao governador. Então, observe como que cai isso em prova. Muito tranquilo. Se cair essa questão sobre polícia militar, bombeiro militar, pode cair perguntando se eles são reserva das Forças Armadas. Mas mais do que isso, se subordina aos governadores do Estado, do Distrito Federal. Lógico que não é ao presidente do Brasil, ok? Vamos prosseguir. Questão de número 253. Só retornando aqui, o que poderia confundir um pouco é isso aqui, ó, e a reserva do Exército. A reserva do Exército, tudo bem, mas nós sabemos que a Polícia Militar e os Bombeiros Militares também são reservas do Exército e eles subordinam ao governador e não ao presidente. Prosseguindo, o habeas corpus é remédio cabível para o controle jurisdicional de ato da administração. Contudo, salvo os pressupostos de legalidade, o referido remédio não será cabível em relação a punições disciplinares militares. Certo ou errado? Se você marcou certo, você acertou. Está correto. O artigo 42, pessoal, ele diz o seguinte, olha. Ele fala dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Os membros das polícias militares e corpos de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Parágrafo 1º. Aplicam-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições em alguns artigos aí. 14, parágrafo 8º, artigo 40, parágrafo 9º, 142, parágrafo 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 142, parágrafo 3º e inciso 10, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Observe aqui que o artigo 42 remete à observância de todos esses artigos aqui. O artigo 142, parágrafo 2º, é um deles. E nós vamos passar a ler o artigo 142, parágrafo 2º, que diz o seguinte: não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Esse remédio constitucional chamado habeas corpus, que é para quando houver uma prisão ilegal ou ameaça de prisão ilegal, é um remédio constitucional utilizado. E ele não é cabível, portanto, para as punições disciplinares militares, ok? Então, ele está certo, não será cabível em relação às punições disciplinares militares. Vamos continuar? Próxima questão é a questão de número 254. Julgue a afirmação a seguir. Aos pensionistas dos militares, dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, aplica-se as mesmas disposições relativas aos servidores públicos da União, bem como no que couber a legislação do regime geral de previdência social. Certo ou errado? Se você marcou errado, você acertou. Artigo 42, parágrafo 2º.
aos pensionistas dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, aplica-se o que for fixado em lei específica. Portanto, será uma lei específica. E sendo lei específica, não poderá ser o quê? Não poderá ser o regime, no que couber a legislação do regime geral de previdência social. Olha que questão diz. Aos pensionistas dos militares do Distrito Federal e dos territórios aplica-se as mesmas disposições relativas aos servidores públicos da União? Não. A lei é bem clara ao dizer que aplicará o que for fixado em lei específica. Cada ente estatal, ou seja, o Estado de São Paulo vai dispor sobre os pensionistas dos seus militares, o Estado de Minas Gerais vai dispor sobre a pensão por morte ali dos seus militares. Então, lei específica de cada ente. Tranquilo? Vamos seguir. Questão de número 255. Analise as afirmações abaixo. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. 2. O militar em nenhuma hipótese poderá filiar-se a partidos políticos. Qual a resposta correta? Pessoal, essa questão aqui encontrei no simulado, mas é uma boa questão de prova, pode cair em concurso. Vejamos, o gabarito somente o item 1 está correto. Vamos entender por quê. Olha, aplicam-se aos militares dos estados. Artigo 142, item 4 e 5. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Opa, então o militar não pode estar sindicalizado e nem pode ele não tem direito à greve. O militar não. Agora o item 5. O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partido político. Então, por que o item 2 está incorreto? Em nenhuma hipótese. Então, se ele não estiver na ativa, se ele estiver na inativa, ele pode então estar filiado a partido político. Se ele for um militar da reserva, ele poderá filiar-se a um partido político. Aí já o TRE tem entendido que ele pode se candidatar independente de estar filiado a partido político, se for militar da ativa, ok? Vamos prosseguir. 256. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando ao seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais, cabendo à lei dispor acerca dos incentivos regionais que compreenderão, por exemplo, isenções, reduções ou diferimento temporário de atributos federais devidos a pessoas físicas ou jurídicas. Certo ou errado? Pessoal, se você marcou errado, dessa vez você errou, está correto. Vocês já ouviram falar na Zona Franca de Manaus? Vamos lá, olha. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando ao seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais, cabendo à lei dispor acerca dos incentivos regionais que compreenderão, por exemplo, isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas. Então a União poderá articular essa ação, esses complexos geoeconômicos. É o caso da Zona Franca de Manaus. Está no artigo 43 da Constituição. Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando seu desenvolvimento e redução das desigualdades regionais. Imagine que a União quer criar ali um polo lá no Nordeste também para desenvolvimento, para que haja ali um desenvolvimento, seja humano, social, financeiro. E ela pode, por exemplo, isentar de impostos por um período para que haja ali um incentivo para que pessoas físicas ou jurídicas tenham interesse de investir naquela localidade. É o texto do artigo 43 da Constituição. Vamos prosseguir. Questão de 2014. Segundo a Constituição Federal, de artigo 43, para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Assinale a alternativa que corretamente
menciona incentivos regionais previstos na lei para a consecução desses objetivos. Pause o vídeo, releia e marque a resposta. Questão mais complexa, mas como vocês podem ver, cai em prova. O gabarito, letra A. Igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços e de responsabilidade do poder público. Vejamos. O artigo 43 é aquele texto que nós lemos: para efeitos administrativos, a União poderá, etc., etc., para diminuir as desigualdades regionais. Agora, parágrafo 1º. Lei complementar disporá sobre as condições para a integração de regiões em desenvolvimento. 2. Composição dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais, integrantes dos planos nacionais de desenvolvimento econômico e social. E o que interessa agora é o parágrafo 2º. Os incentivos regionais compreenderão, além de outros na forma da lei, igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do poder público. É a nossa letra A. Mas vamos entender todas as outras. Olha, ainda juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias, isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas. 4. Prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda sujeitas a secas periódicas. O título desse assunto do artigo 43 é das regiões. Se o seu edital pede das regiões, pessoal, este artigo 43, dê uma olhada, dê uma lida aqui nesses incentivos, porque é isso que mais cai em prova. Quais são esses incentivos regionais? Nós vamos prosseguir. A questão de número 258. Em relação aos mecanismos federativos de integração e de cooperação, assinale a afirmativa correta. Por favor, pause o vídeo e responda. O gabarito, letra B. Dentre os incentivos regionais, deve estar compreendidos juros favorecidos para o financiamento de atividades prioritárias. É o que está no artigo 43, no parágrafo 2º. Olha, artigo 43, parágrafo 2º. Juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias. Então será o juros menor para essas atividades essenciais, essas atividades prioritárias. É isso que está disposto no artigo 43, parágrafo 2º. A letra A é um absurdo. As regiões são pessoas jurídicas de direito público interno? Não. As regiões não são pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas de direito público interno, nós temos a União, Estado, Distrito Federal e municípios. São pessoas jurídicas. Nem o território. O território integra a União, que é a pessoa jurídica responsável por ela. E essas regiões não serão pessoas jurídicas. As letras C e D a gente mata como erradas porque a gente viu que lei complementar vai dispor sobre isso. A lei, ou melhor, a lei vai dispor, lei complementar disporá sobre essas condições. Lei complementar, quem é que faz as leis? É o Congresso Nacional. Portanto, não é exclusiva do Poder Executivo. E a letra E está errada porque o fim único exclusivo dessa articulação de ações é o desenvolvimento econômico? Não, não é só o desenvolvimento. É a diminuição das desigualdades sociais, entre outras, ok? Então, o gabarito é a letra B. Continuando, questão número 259. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social compete a quem, pessoal? Qual a resposta? Compete a União, artigo 21, parágrafo 9º. Esse texto aqui, pessoal, essa questão a gente estudou lá quando a gente estava falando de competências da União. Mas, por que eu trouxe essa questão agora? Porque também regionais. Estamos estudando no artigo 43 as regiões. E essas regiões, quando forem instituídas, compete à União, é competência da União elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e desenvolvimento econômico e social,
que é a matéria deste artigo. Portanto, competência da União. Tranquilo? É lógico, não é só o Executivo, é da União. O Executivo vai ter iniciativa de lei complementar, o Legislativo vai elaborar a lei e será constituído, então, esse plano de desenvolvimento. Continuando, questão de número 260, para encerrar esse assunto, que é chatíssimo. Lei complementar é marca alternativa incorreta, né? Lei complementar disporá sobre qual a resposta? O gabarito é a letra E. O regime jurídico dos militares das Forças Armadas. Pessoal, olha aqui. Isso aqui não cabe à lei complementar. O que cabe? Olha, as condições para integração de regiões e desenvolvimento. O artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1, fala que, olha, é lei complementar. Portanto, pessoal, guarde isso quando se cair regiões na sua prova. As regiões é competência da União, mas é o Poder Executivo sozinho? Não. Lei complementar do Congresso Nacional vai dispor sobre as condições para integração de regiões em desenvolvimento. É isso que interessa para nós. Na realidade, a questão do número 260 e o gabarito é a letra C. Lei complementar disporá sobre o regime jurídico dos militares das Forças Armadas. Não cabe a lei complementar. O que interessa para nós é isso aqui, condições para integração de regiões em desenvolvimento. Tranquilo, pessoal? Nós terminamos esse assunto. Na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre um assunto que é muito concursístico, que é o Congresso Nacional. Na realidade, é do Poder Legislativo de maneira geral, Poder Legislativo do Congresso Nacional. Pessoal, matéria que despenca em concurso público, assim como o Poder Executivo, também o Poder Legislativo. Até a próxima aula.